Quem é que já está me escutando aí? Escutou? Não? Não escutou? Oi, boa noite. Vamos dar uma regulada aqui. Boa noite, boa noite. Agora estão escutando. Legal. Vamos regular aqui. Sempre tem uma regulagem a mais para ser feita. Boa noite, Ana Cláudia, Simone, Thay Pinheiro, Márcia. Já vamos mandar aqui, que horas nós temos? 19 horas e 19 minutos. Então, vamos fazer o seguinte. Convidar uma moça para entrar aqui conosco nesse momento. Andressa Almeida. Fran Palácio e muito Olá! boa noite! Boa noite! Deixa eu ajeitar minha câmera aqui para ficar boa. Isso, esse é o momento relax que a gente começa a ajustar as coisinhas à distância, né? Sim, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso, tá chegando gente. Olha só, coraçõezinhos rojos para Andressa. Olha só, quem será essa princesa que vai participar da live conosco? Eu arrisco dizer o nome dela. Ela tá me escutando bem aí? Tá, mas ela tá com fome. Carol, dá um oi lá. Lá, levanta um pouquinho para te ver. A Carolzinha. Carol, que coisa boa! Veio participar conosco? Veio fazer live com a mãe? Eu tentei fazer dormir até agora. Eu achei que ela estava dormindo, a hora que eu comecei a falar, ela entrou aqui. Que coisa boa. Isso aí, vem participar junto. Ela é uma estrelinha roxa. Então, que coisa linda, que coisa boa. Ó, os coraçõezinhos viram a Carol, os coraçõezinhos começaram a subir aqui na tela. Que bacana. Estou mandando coração para você. Carol, ó. Pum, 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 pum. Tem coração batendo para você, Carol. Que coisa boa. Carol? Que legal. Eu vou dar um desenho. Senta aqui na caminha para você ficar com a mamãe. Fica aqui na cama. Isso. Muito boa noite, Vitória, Baiara Osório. Baiara Osório, meu amigo de longa data. Diga-se de passagem, meu amigo, há mais ou menos uns 30, 35 anos, por aí. Olha que tem gente das antigas aqui. Aninha maravilhosa, tá chegando aqui conosco também. Viu? Só, Andressa, já estamos em Portugal. Oi. Não, chiquérrima. A live de ontem com a Aninha foi sensacional. E olha que a Aninha me diz que ela tem travas, que não consegue gravar vídeo. Imagina se não conseguisse, né? Imagina se ela fosse soltinha. Imagina se ela fosse... Nossa, é fantástica. Mas diga-se de passagem, essas meninas têm, essas estrelas roxas, elas têm um ícone, né? Elas têm um ícone que elas se espelham nesse ícone, né? Elas têm lá uma musa, uma fantástica, uma maravilhosa, que elas se espelham muito nela, né? Uma certa Andressa Almeida, que dá... Ui, olha a responsabilidade. Não, mas é de fato. Tem algumas verdades que precisam ser ditas, né, Andressa? E diga-se de passagem, você tem todas as ferramentas, você tem todas as práticas, você tem todo o jeito da comunicadora de verdade. Você é uma especialista em comunicação nata, ou seja, daquela que vem de berço mesmo. Apesar de que nós vamos, durante essa live toda, nós vamos esmiuçar algumas coisinhas, algumas particularidades. Como, por exemplo, a gente ficar sabendo que a Andressa tinha medo de falar em público. Sim. Mas isso tu vai contar no decorrer. Quem ficar aqui conosco até o final vai descobrir algumas coisas. Sim, eu tinha medo. E foi um processo de destrave mesmo, assim, de verdade, porque
Eu sou geminiana, né? Comunicadora, nasci gostando de contar histórias com Sol, Lua e Marte em Gêmeos, então a comunicação tá no meu mapa total. Só que eu nunca fui aquela pessoa que, numa roda de conversa, se destacava, que era sempre eu que levantava a polêmica. Nunca, eu sempre fui mais introspectiva. Mas o universo me mandou sinais e oportunidades que fizeram eu me destravar. E E aí, com muito treino. ele teve que mandar muitos sinais, ele teve que dar muitos toques, assim, ou como é que foi? Foram todas as oportunidades que foram aparecendo na minha vida, desde que eu me formei e comecei a trabalhar, né, estagiar. Todas as oportunidades, uma hora eu tinha que gravar um vídeo, uma hora eu tinha que gravar uma reportagem. Sempre era assim. E no meu estágio foi assim, quando eu fiz o trainee, eu fiz um processo de trainee da RPC, que é a Rede Globo aqui de Curitiba. Hoje eles nem têm mais esse processo de trainee, mas eu tive que fazer uma prova super difícil, era super concorrida, né? E eu acabei passando na prova, e aí você tinha que assinalar, né? Você queria fazer trainee para quê? Para produção, edição, reportagem, e eu coloquei ali, ou edição ou produção. Não Ou seja, coloquei reportagem. ficar atrás do negócio, atrás de tudo. Mas aí, quando me chamaram a primeira vez, da turma que passou lá, né? Eles falaram assim: olha, eu vou chamar agora os repórteres que vão fazer treino para reportagem, porque vocês vão precisar gravar um vídeo piloto. Aí eu fiquei bem sossegada, né? Porque eu não tinha. Andressa Almeida. Eu falei: não. Tem erro aí, tem um erro aí, não é eu. Daí o Vilmar, na época, que era o coordenador do treino, falou assim: não, você vai fazer reportagem. Você vai fazer reportagem. Eu falei, e se eu não fizer, eu posso fazer edição se não quiser? Não, é reportagem. Eu falei, cara, aí, né? Eu preciso, e eu adoro um desafio, né, Emir? Então, eu encarei, não foi fácil, não é fácil destravar, é um processo difícil, porque você tem que lidar com muitas sombras, né? Com muitos medos, com tudo que você acredita, às vezes, que te contaram a vida inteira. Mas Muitas crenças, né? as Muitas crenças. Mas eu crenças. acredito muito que a gente não pode fechar os olhos para isso. É isso que eu digo hoje em dia para os meus alunos, para as pessoas que fazem consultoria comigo. Não dá para fechar os olhos para isso. Todos nós somos comunicadores. A gente tem essa essência aqui dentro. A gente tem essa essência. Não é um dom, entende? É uma habilidade completamente treinável. E habilidades tu desenvolve e aprimora, né? Sim, exatamente. Tu sabe que falando nessa situação de habilidade, de dom, muitas pessoas dizem assim, ó, mas o reiki é um dom. O reiki é um dom maravilhoso que veio... Olha, eu até considero que o reiki, depois de estabelecido, e depois que tu aprende os caminhos, e depois que tu aprende as técnicas, e depois que tu desenvolve tudo isso, ele te dá os poderes de um dom, mas de fato ele é uma técnica. E técnicas, mesmo que você não saiba, você desenvolve. Técnicas, você aprimora. Técnicas, você cria toda aquela habilidade e se torna potencialmente executor dessas técnicas. Assim como as técnicas de comunicação, assim como as técnicas de oratória. Tudo isso que a gente está falando aqui agora não está anotado aqui. A gente está falando porque vem fluindo. Isso é comunicação. É trazer aquilo que você sente, aquilo que vem de dentro, assim como o reiki. E que tu não sabe de onde é que vem, né, Andressa? Essa vontade maravilhosa de brilhar e de comunicar e de falar com as pessoas. Carol tá aí do ladinho. Oi? Fale para ele segurar lá embaixo. Depois eu pedi para ele segurar para mim. O legal de fazer live ao vivo é isso, gente. Olha só. Agora, porque a Andressa, enquanto ela estava ali administrando, vamos ver se eu falo um pouquinho. Ela é curitibana, da gema, da nata total, né? Ela é mulher de Curitiba. Curitiba está dentro dela e ela está dentro de Curitiba e não desgruda. Ela é mãe de duas peças maravilhosas, dois seres lindos, que é o Dani, que tem 7 anos, e a Carol, que tem 3 aninhos, é isso? Isso. Geminiana geral na frente, atrás, do lado, com ascendente em Capricórnio. Ou seja,
o É o que atendimento me salva. é o que te faz, é o que te faz correr, né? É o que te faz trabalhar feito uma doida, né? É essa partezinha aí, beleza. A Andressa, ela é especialista em comunicação, ela é jornalista, ela é empreendedora, ela é mentora, ela é teta healer, ela é terapeuta, ela é co-criadora, ela é uma terapeuta co-criadora e agora também ela é reikiana. Ela é uma das nossas maravilhosas estrelas roxas da trilha do Reiki. Eu tenho uma adoração total. Já tinha antes mesmo de você vir para a trilha do Reiki, você sabe disso. Mas eu queria, assim, ó, a gente já começar a entrar para o pessoal entender. A Andressa veio falar aqui para nós como o Reiki pode potencializar toda essa comunicação dessas pessoas. Mas eu não ouso começar a falar nisso sem saber a tua história. Como é que o Reiki entrou na tua vida? Ai, Emir, você sabe que eu tô toda arrepiada aqui. Tô sentindo uma energia tão gostosa. Estão entrando uns alunos meus aqui. Gente, obrigada por estarem aqui também, viu? Muito obrigada. Tô vendo aqui, ó, o pessoal todo mandando beijo. O único jeito é eu aparecer bonito na live, viu? Então, Emir, o Reiki entrou na minha vida quando eu era muito nova ainda. A minha mãe, a minha mãe, ela não está mais aqui nesse plano, sempre está perto, sinto muito isso, mas ela não está mais aqui. Minha mãe enfrentou um câncer durante muito tempo. Quando eu tinha, acredito que uns 12 ou 13 anos, ela teve o primeiro diagnóstico, né? Foi uma luta de 10 anos. E o câncer dela era muito agressivo. E aí ela começou a ver que a quimioterapia talvez não estivesse funcionando muito bem, né? Não estava dando todos aqueles resultados. Foi quando o meu tio, que também não está mais aqui entre nós, mas era uma pessoa muito, muito iluminada, que eu guardo no meu coração com muito carinho. Meu tio sempre foi ligado nessas coisas mais holísticas. E ele tinha, acho que eu nem te contei isso, ele tinha em São Paulo, que ele morava em São Paulo, um centro, assim, onde ele dava cursos de reiki, ele trabalhava com cristais, enfim, ele fazia várias Ele era terapias também. o tio bicho grilo da família. Isso, exatamente. E daí a minha mãe foi com ele um fim de semana e ela fez a formação em Reiki para fazer a autoaplicação nela, né? Meu tio mandava sempre Reiki à distância para ela, mas ela quis fazer para ver se ela melhorava de alguma forma. E te digo que o Reiki na vida dela foi muito, muito mágico, sabe? Porque os médicos, quando olhavam assim os exames dela, eles não entendiam como a minha mãe não tinha dor, como a minha mãe andava, entende? Ou seja, explicando, não curava o câncer dela, mas minimizava todos os efeitos. Exato. E aquilo que seria extremamente doloroso, dolorido e totalmente mais agressivo ainda, era minimizado. De uma forma que os médicos tradicionais, da medicina tradicional, não conseguiam explicar. Correto? Não explicavam. E assim, fora isso, fora o Reiki, que eu tenho certeza hoje que ajudou muito a minha mãe nessa sobrevida dela, porque realmente o câncer era bem agressivo, o que também eu acredito que fez com que ela seguisse em frente por alguns anos ainda foi o amor, sabe? A minha mãe tinha metas, assim, e eu acho que eu herdei muito isso dela, né? Essa questão muito família. Ela falava assim, não, eu preciso, eu vou ver as minhas 3 filhas, porque eu tenho 2 irmãs mais novas, eu sei, eu sou a mais velha. Eu vou ver as minhas 3 filhas completando 15 anos. Ela tinha metas, entende? E sempre com a minha irmã mais nova completou 15 anos, foi uma baita festa, assim, para ela e para minha mãe também, e para a família toda. Daí eu vou ver todas as minhas filhas completando 18 anos, eu vou ver elas na faculdade. Então foi muito amor, assim, sabe? E metas que não eram distantes, mas eram ousadas para a situação dela, né? Sim, exatamente. Exatamente. Mas com certeza o Reiki ajudou muito. E hoje, né, conhecendo mais profundamente o Reiki, eu tenho certeza que ajudou demais na qualidade dos últimos anos de vida dela. Né? Até que chegou uma hora que ela precisou partir, ela já estava também. Todo mundo cansa, né, um pouco, já estava na hora, enfim, foi uma coisa, né? Enfim, a gente não discute isso.
Mas eu sempre pedia reiki para minha mãe também, sabe? Quando eu estava com dor de cabeça, cansada, eu deitava no colo dela e falava assim, mãe, faz um reiki. Ela ia lá e fazia. E eu sempre tive vontade de estudar mais sobre isso, né? Eu sempre fui ligada nessa questão das terapias holísticas, no autoconhecimento. Só que eu não sei, na verdade hoje eu sei, mas eu não sabia por que eu nunca corri atrás disso, né? Não sabia. Gente, eu sempre colocava ali no meu bujo, né, no meu planejamento, falando assim, reiki. Por que eu nunca fiz, nunca procurei mais informações? E hoje eu sei por que eu demorei para entrar no mundo do reiki, porque eu estava esperando você, Mir. Você demorou para aparecer. Você demorou para aparecer, eu estava esperando o meu mestre. Né? Ontem você disse, como é que você disse que o discípulo escolhe? Foi isso que você disse? Que o discípulo escolhe o mestre? Quando o discípulo está pronto, surge o mestre. E, Exato. Ó, gente, pensa o que é um braço arrepiado. Eu fiquei arrepiado. Um calorão aqui no Rio Grande do Sul, mas eu fiquei arrepiado. Então, foi isso. E foi a melhor coisa. Quando você comentou, né, falou sobre essa ideia da trilha do rei, que eu já me conectei na hora. Você sabe, eu já falei, eu quero, né? Não quero nem saber como é que vai funcionar. Eu quero, porque eu quero que você seja o meu mestre. Eu me lembro de cara, tu foi a primeira, segunda, tu já disse, ó, eu tô dentro, conta comigo, e depois a gente vê como é que funciona. Nem sei como é que é. Que legal. E hoje, olha só que legal. E hoje eu utilizo o reiki, né? Faço o reiki em mim durante as minhas sessões de consultoria, uso no meu trabalho e também aplico nos meus filhos, né? O que me deixa muito feliz e me traz uma recordação muito boa. Como é que eles sentem isso? Como é que eles vivenciam isso? Eles sabem que eles já sabem, é muito bonitinho. A gente passou agora em janeiro uma semana na praia. E na praia a gente dividiu a casa com as minhas irmãs e com os meus primos, né? E aí eles sabem que sempre quando eu acordo, eu continuo na cama, eu faço meu momento reiki, meu momento meditação, meu momento comigo. Então, se eles entram no quarto e eles veem que eu tô de olhos fechados, que eu tô, né, enfim, me aplicando reiki, assim, eles nem falam comigo. E daí teve um dia na praia que o meu afilhado entrou no quarto e eu tava, né, no meu momento reiki, eu chamo meu momento reiki. E aí meu filho falou assim, não, a mamãe é o momento dela. Ela falou assim, é o momento dela. Deixa ela, depois ela já vem, ela já vai abrir o olho, ela não tá dormindo, ela já vai abrir o olho, ela já vem pra cá. E eles entendem isso. E como eles ainda não sabem exatamente o que é o reiki, né? A palavra reiki e tal, eles falam que a mamãe tá rezando. Eles falam assim, a mamãe tá rezando. Aí mas quando eles querem pedir o reiki, por exemplo, tá com dor de cabeça, eles falam, mãe, faz um reiki também em mim. Eles falam, e é muito gostoso. Primeira vez que eu fiz o reiki no meu filho mais velho, ele dormiu. E aí ontem, né, você falou na live, que algumas pessoas dormem, e quando eu vi que ele estava dormindo, eu achei muito sensacional, assim, fiquei muito feliz. É verdade. E as pessoas dormem não é propriamente por sono, tá? É importante que todo mundo saiba que não é propriamente por sono. É justamente porque se conectam com aquilo que está sendo compartilhado com eles. Então é um momento muito introspectivo, um momento de encontro do eu com o eu superior, do eu com o meu eu interior, do eu com o meu eu universal. Então isso é maravilhoso. E claro que é aquela situação de silêncio, de um respeito, de uma observação mais atenta. É natural que vai relaxar. E se relaxa, olha que coisa maravilhosa. Se relaxa, tá tudo bem. Porque não te faz mal. E tudo aquilo que te relaxa, que te deixa tranquila, só te faz bem. Né? Então, isso é maravilhoso. Para as crianças também. Para os animais humanos, fantástico. Para os animais não humanos, fantástico. Para os minerais, fantástico. Para as plantas, fantástico. Para o chazinho que você está tomando, fantástico. Para o chazinho que eu estou tomando, fantástico. É isso aí. Tudo é maravilhoso. O reiki, ele se encaixa em tudo e em todos. E aí eu já começo a entrar nos nossos assuntos mais focados aqui na nossa live. Como é que é o teu processo, o teu ritual? Eu não gosto de chamar ritual, porque o reiki é tão simples que ele não tem um ritual. Ele tem lá as posições,
ele tem lá os princípios, mas como é que é o teu, pessoal? Cada reikiano, ele pode desenvolver a sua forma de aplicar. Por exemplo, a Andressa trabalha muito com comunicação, ela tem mentorandas, ela tem alunas que estão aqui, que fazem isso, que fazem com ela uma sessão de coach de comunicação, uma sessão de mentoria total. É aquela coisa de destravar a língua. É uma das coisas, Andressa, e eu já vou dando um formatinho para todo o restante da nossa live. Hoje, o reikiano, a terapeuta, a Theta Healer, a terapeuta co-criadora, a terapeuta em cristais, todos os terapeutas, eles têm uma adoração pelo lado holístico. Show de bola, bacana. Fiz o curso, estou praticando em mim, estou me auto-aplicando reiki, legal. Mas e agora? Eu virei reikiano. Como é que eu coloco? Como é que eu digo isso para as pessoas? Como é que eu comunico isso? Né? Então, são duas coisas já que já dão a nossa linha. Eu quero saber como é que é o teu processo pessoal. Olha, Mira, eu faço assim, assim, assado, beleza, para que as pessoas vejam isso naturalmente numa profissional como você que é ícone, que é exemplo. Como é que funciona isso? Toda vez que eu vou fazer uma live, como essa que a gente está fazendo, ou quando eu vou gravar uma aula, ou quando eu vou dar uma aula ao vivo, ou quando eu vou atender, né, um cliente que eu faço consultoria individual, eu sempre entro aqui na minha salinha de 15 a 20 minutinhos antes. E o que eu faço? Primeiro eu faço um processo de visualização mesmo, de como que eu quero que seja aquela conversa, né? Que eu quero que seja de uma forma leve. Eu imagino eu conversando com a pessoa, eu dando aquela aula, os pensamentos vindo, os insights vindo, porque eu gosto muito, eu tenho um roteiro sempre, né? Principalmente quando eu dou aula, mas eu acho que o mais legal é quando eu escuto a minha intuição e falo coisas que não estão no script. Uhum. E hoje eu sinto muito isso nas minhas aulas gravadas, eu faço isso, sabe? Então, às vezes eu dou exemplos que não estão no script, vem alguma coisa na minha cabeça e eu falo. Eu não tenho mais filtro para isso, porque eu confio muito na minha comunicação. E eu sei que tudo que vai sair da minha boca é verdadeiro. Fato. Então, eu faço esse processo de visualização para que seja uma conversa leve, que seja uma aula leve, que eu fale que as pessoas estão precisando ouvir. Primeiro a visualização. Aí depois, e sempre com o meu cristal aqui, o azulzinho, né? Chakra laríngeo. Sempre eu fico com ele ou perto ou na minha mão. E depois que eu conheci o Reiki, eu aplico muito na minha garganta, no chakra laríngeo. Principalmente nessas últimas semanas que eu tenho usado muito. Peraí. Eu tenho usado muito porque eu tenho gravado muitas aulas e, graças a Deus, estou com a minha agenda cheia de consultoria. Então, eu falo muito, sabe? Eu falo muito, fico falando demais. Uso os meus olhinhos também, essenciais, os meus sprayzinhos, as minhas gotinhas, toda vez antes de entrar, né, para eu me sintonizar. E agora, depois do Reiki, eu faço Chocorrei e me conecto muito, Emir, com as palavras, com as frases, né? Eu sou grata, eu confio, eu sou paciente. Isso para mim, Emir, sabe? Porque as pessoas às vezes acham que o reiki é só aquela questão de aplicação, mas para mim, mesmo pouco tempo reikiana, é um estilo de vida, sabe? Quando você entende o significado dessas palavras, quando você entende a essência de tudo aquilo, que essas 5 palavras, que essas 5 expressões, né, que são os lemos, né, se eu posso dizer. Os princípios. São os principais passos do reiki que resolvem a vida de qualquer um, né? Exato. E eu me conecto muito com isso. Faço o Chocorrei e nas minhas sessões de consultoria, por exemplo, que aparecem muitas pessoas com bloqueios graves assim de comunicação, pessoas que não conseguem mesmo, que travam, que têm dor de barriga, que começam a tremer, que a voz não vem. Eu uso, e aí eu não vou explicar o que é, só quem for se inscrever e matricular na trilha do Reiki que vai saber depois. Sanduíche, Chocorrei, sem Reiki, Chocorrei. Maravilhoso! É verdade, é verdade. Estou aplicando certo, mestre? Está aplicando certo e mais do que isso.
essa forma diversificada de fazer a tua aplicação e de criar o teu ambiente, é isso que o Reiki proporciona. Por quê? Porque tu envolveu aí lei da atração, manifestação, cocriação, Theta Healing e Reiki. Cristais, óleos essenciais e Reiki. Tudo junto. E não tem conflito algum. Pelo contrário, tem uma simbiose, tem uma perfeita sintonia entre todas as técnicas que tu usaste, aplicando, selando com o Shoku-Rei, aplicando e selando, quebrando as barreiras com o sanduíche de Reiki, que pouca gente conhece sanduíche de Reiki. É uma das técnicas do Reiki que eu tenho a grata satisfação de poder aplicar e de compartilhar isso no nosso curso da Trilha do Reiki, e que tem um valor inestimável. Por quê? Porque te prepara para aquilo que você vai enfrentar, ou seja, vai facilitar a tua caminhada, vai tornar a coisa mais tranquila, mais fluida, mais leve, mais alegre. Sucesso! Isso é sucesso! E eu percebo demais que, assim, quando eu percebo que a pessoa está realmente bloqueada, até para falar comigo ali, sabe? Que tem muito medo, que tem, enfim. E o sanduíche, e foi depois de um tempo que você me falou do sanduíche, que a gente teve isso, que que eu fiz essa ligação. Eu estava estudando, né, de novo, eu falei, olha, vou tentar. E da primeira vez deu certo, da segunda vez deu certo, a pessoa se abre mais, parece que abre o campo, assim, sabe? E é muito legal. E outra coisa que eu faço também é porque, assim, né, Emira, eu recebo alguns clientes que às vezes não são conectados ou tão conectados com esse universo, né? Então, a gente, numa conversa, a gente já sabe, né? As pessoas que investem em programas de consultoria comigo e nos meus cursos sabem que eu sou assim, porque eu falo muito isso na minha produção de conteúdo, nas minhas lives. Mas não é todo mundo que se conecta completamente. E mesmo assim, o Reiki, palavras suas, né? Não existe jeito de fazer mal para ninguém. O Reiki só leva ao bem e energia positiva. Quando eu estou numa sessão, mesmo sem falar, às vezes, ou eu envio amor incondicional, ou eu faço um Reiki, e eu sinto, às vezes, a necessidade de estender, assim, a minha mão, sabe? E de visualizar essa energia Reiki indo até a pessoa. Mesmo sem eu perguntar e sem ela saber. E é um serviço que eu fico muito feliz de fazer, sabe? Porque eu sei que eu estou fazendo bem para ela e mais do que ela espera, mesmo sem ela saber. E eu me sinto completa e cumprindo a minha missão, sabe? Me dando o meu melhor. E eu fico muito feliz e muito grata por poder fazer isso. Claro. Por ter esse conhecimento, por ter tido acesso a esse conhecimento e por poder formar o que é a Andressinha aqui hoje. Que é uma pessoa que sim trabalha com comunicação, mas que o meu diferencial é esse. Eu misturo as coisas. Eu misturo comunicação com autoconhecimento. Peraí, Claro. você quer cobertinha? Pode falar aí com a Carol, que eu vou falando com o pessoal aqui que quer atender ali a Carol, falar para ela, pode falar. Eu vou pegar uma cobertinha para ela, que ela está com frio. Tá Vai bacana. falando que eu já vou. Para vocês entenderem, eu vou aproveitar até o embalo aqui agora, que a Andressa foi atender a Carol. Gente, eu lembro que o nosso projeto aqui do Reiki Live, ele é um aglomerado de 15 lives, de 15 profissionais, de 15 terapeutas, de 15 mulheres especiais, de 15 mulheres maravilhosas que vêm aqui conversar comigo e com vocês aqui nessas lives, vêm trazer as experiências de vida delas, as experiências com as suas terapias e como o Reiki entrou na vida delas e como o Reiki influencia nas atividades profissionais, nas terapias holísticas que elas executam, nas vidas delas. Nós temos, acho que, uma ou duas que não são terapeutas. O restante todas são. E mesmo essas que não são terapeutas, mas que vão atender futuramente, elas também utilizam Reiki no seu cotidiano. Elas também utilizam Reiki nas suas vidas. E o Reiki não é apenas uma terapia para ser feita, para ser aplicada, para ser recebida. Também pode ser um novo formato de empreendedorismo. Por quê? Porque você como terapeuta reikiano, você pode atuar profissionalmente, aplicar e levar o bem para todas as pessoas
que estejam dispostas, que precisem do reiki. E assim como os médicos fazem com a medicina tradicional e atendem pacientes, nós não somos médicos, mas nós atendemos pessoas levando procedimentos que são integrativos, que são processos e formas integrativas de fazer o bem e de tratar, desenvolver as autocuras nas pessoas. Lembrando, medicina tradicional trata apenas um dos nossos corpos, que é o corpo material, o corpo físico que nós temos. Só que nós temos outros 6 corpos, que são os corpos sutis. E o reiki atua em todos esses 7 corpos. O reiki atua desde o princípio emocional, desde o princípio espiritual, desde o princípio universal e todos os seus reflexos. O reflexo maior que nós temos é no corpo físico, no corpo material. O reiki atua em todos. Então, por exemplo, quem entrar agora lá no meu canal no YouTube vai enxergar alguns depoimentos. Inclusive, tem uma moça que está aqui conosco, que é uma estrela roxa conosco, a Fran, e a Fran diz, eu sofria de muita dor de cabeça, enxaqueca. É um terror. E quem é que não sabe que é um terror? É muito ruim. E aí ela se auto-aplicou reiki e a dor passou. Opa, como é que é isso? Como é que a Andressa acabou de contar para nós aqui como é que foi a história da entrada dela no reiki? A gente sabe que foi dolorido, justamente por ter com a tua mãe, que é aquela figura de tão amável e maternal que nós temos, mas que o reiki minimizou o sofrimento dela, minimizou a dor. Então, tudo isso é importante. E o reiki faz isso, né? E essas lives aqui do Reiki em Live, todas elas também vão ser gravadas e depois vão ser disponibilizadas, já estão sendo, a de ontem foi com a nossa querida Aninha, a Ana Pinheiro, já estão disponíveis lá no canal do Emir Terapeuta, tá? Emir Pinho Terapeuta, lá no YouTube. Todos os dias de ontem até o dia 22 de fevereiro, sempre às 19h19. Então é o portal 1919. Eu não sei até se nós não vamos criar um canal 1919 aí, que fica bacana para a gente expor mais ainda. A gente começa a criar ideias, né? Oxi, não dá nem conta das coisas que estão acontecendo, de tanta coisa que ia mais. Para vocês saberem também, a dona senhora Andressa, ela é uma jornalista que gosta de contar histórias. Já falei para vocês aqui que ela é mãe de duas lindas crianças, que é o Dani, que tem 7, a Carol, que tem 3. Ela tinha medo de falar em público. Comunicação não rola na sua casa, né? De jeito nenhum. Não rola comunicação. Ela é esposa do Marcelo Rocha, que é repórter do Jornal Nacional, da Rede Globo. Então, é um cara... Era dobradinha. Era o Marcelo Nacional e aí puxava a Andressa Regional. Então, fechava no estado, no Brasil. E vocês tinham tempo para se encontrar de vez em quando? Ai, Emir, vou te contar, viu? Quando a gente começou... Porque assim, eu vivia na TV, né? Eu trabalhava na TV, eu vivia lá, era a vida lá. E o Marcelo, ele era repórter da TV também, mas em Londrina. Eu era aqui em Curitiba, em Londrina. E aí ele foi transferido para cá. Quando ele foi transferido para cá, ele foi transferido para o mesmo horário que eu, que a gente trabalhava bem cedinho até o meio da tarde. E aí a gente se via muito, e aí começamos a namorar, e aquela vida e tal. Depois que a gente casou, logo depois, eu engravidei 1 ano e meio depois, mais ou menos. E aí ele foi promovido a repórter de rede, só que o horário dele precisou mudar. Então, desde então, não sei como fizemos o outro filho, brincadeira, mas eu normalmente trabalhava de manhã, aí a gente se encontrava na TV, e aí ele entrando, eu meio que saindo, e a gente revezava os filhos, entende? Funcionava mais ou menos assim. Hoje, como eu fiz a minha transição de carreira, eu fico em casa, né, trabalhando de manhã, enquanto as crianças estão na escola, e ele faz as coisinhas dele, mas a gente fica mais junto, né? Daí a gente almoça junto todo dia, ele vai trabalhar, ele chega em casa lá por 9 horas, por isso que esse horário, Emília, eu estou com as crianças aqui, Claro. Então eu adiantei tudo, adiantei banho, adiantei janta, adiantei tudo, tentei fazer a Carolzinha dormir, aliás, ela está quase dormindo aqui. Dani está aqui ao meu lado, me esperando, não sei o que ele quer falar. Fala, Felipe.
Nada, você só tá vendo, tá bom. Ele adora ver, né? Sabe, Emir, que a Carol, ela, quando ela pergunta quando pergunta para ela o que que a mamãe faz, ela fala assim, a mamãe faz live. Bom, não tá te chamando de youtuber, né? Ainda não tá te chamando de youtuber, então tá Não, tudo mas bem. amigo, não tem problema, eu não tenho mais bloqueio com isso. E você sabe que esse é uma das coisas que Era mais isso que eu ia te contempla as pessoas? Era isso que eu ia te perguntar. Como é que foi esse momento que você escolheu fazer essa transição de carreira? Porque você é uma repórter conhecidíssima, conhecidíssima, era a cara da reportagem no Paraná, era da principal rede de comunicação do Paraná, então, é óbvio, tinha uma audiência muito grande, esse sorrisão lindo, esses olhos maravilhosos, você comunicativa pra caramba, inteligente, etc. Como é que foi você decidir sair? Muita gente deve ter te chamado de doida, de doida varrida, de louca, de irresponsável. Como é que foi para fazer Dois filhos para criar, que é maluca. como é que foi isso? Emir, eu posso dizer que eu tive a felicidade de chegar onde eu sempre quis, sabe? Desde que eu decidi me tornar jornalista, eu sempre quis ser referência assim na minha área. Eu me dediquei muito para isso. E aí veio tudo aquilo que eu já falei, né? Eu tive oportunidade sempre na frente do vídeo, na frente da TV e encarei todas elas, apesar de alguns desafios que eu superei. Mas o que eu sempre quis, e eu acredito que esse era o meu diferencial na reportagem ou na edição, porque eu era uma das poucas jornalistas da TV que tinha uma função assim múltipla, porque eu era uma das poucas repórteres que aprendia a editar. Eu era uma das poucas repórteres que eu produzia, então eu gostava de produzir os meus materiais, eu gostava de achar a história, ligar para o entrevistado, agendar, viajar, contar a história, inspirar, e aí eu também editava. Então, eu cheguei onde eu queria, de verdade. Eu sempre gostei de contar histórias inspiradoras. Foi por isso que eu me tornei jornalista, para inspirar. É lógico que no meio de comunicação, e principalmente em jornais locais, né, que falam muito do factual, do que acontece no dia a dia da cidade, eu não só fazia história linda e inspiradora, né? Eu cobria policial, eu cobria política, já cobri esporte, inclusive já no começo da minha carreira fui repórter, inclusive de beira de campo, assim, de participar de transmissão, de narração. Mas volta e meia eu conseguia fazer o que eu queria. Então, sabe aquela história de que você tem 3 chances, uma delas você consegue, então você vai cavocando ali, né? Só que depois que eu tive a Carol, que foi a minha segunda filha, eu comecei a sentir muita falta de ficar mais tempo com as crianças. E principalmente fim de semana, feriado, porque quem trabalha em TV, a gente não adianta. É uma profissão maravilhosa e muito linda. Você pode realmente ser sociedade, porque informação. É um poder, é um poder. Exatamente. E só que não tem fim de semana, não tem feriado, não tem. E assim era eu e o meu marido, entendeu? Então, quando tinha fim de semana, eu tinha que deixar as crianças na casa do meu pai ou das minhas irmãs. E nos últimos tempos eu fazia isso e saía chorando, sabe? Não queria mais isso, não queria mais. Isso começou a pegar aí. Aí veio a pandemia, que aí sim eu perdi as oportunidades que eu tinha de fazer reportagens, aquele tipo de reportagem que eu gostava. E ao mesmo tempo Tu passou a projetar só aquilo que estava acontecendo, que era desespero, desespero e desespero. Isso. E aí eu só falava disso, entende? E eu ligava para as pessoas e eu sabia que eu ia ouvir uma história, uma tragédia, né? Porque foram muitas as tragédias, principalmente lá no início da pandemia. E eu comecei a me sentir muito mal de ficar correndo atrás disso, entende? E eu comecei a sentir isso, a minha energia baixava demais toda vez que eu ia trabalhar, e eu comecei a sentir no meu corpo físico, assim, comecei a ter taquicardia, fiquei ansiosa, fiquei mais irritada com os meus filhos. E percebi
que não era mais, não fazia mais sentido para mim, sabe? Uhum. E aí você começa, não, mas e agora, meu Deus, mas o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? E foi aí que eu digo que eu retomei esse meu contato muito próximo com o autoconhecimento. Porque eu sempre fui uma pessoa que escutei a minha intuição, que sempre fui conectada com cristais, mas eu comecei a parar, porque eu nunca fui daquele jeito nervosa e tal, e eu parei e falei assim, Andressa, respira. O que está acontecendo? Tá, você quer sair da TV? O que que você vai fazer? Aí eu, no meu diálogo interno, né, eu comecei a me perguntar e me afirmar, não, mas eu quero continuar contando história, eu Cheia de, preciso, é cheia o de que eu gosto. conflitos. Cheia de conflitos. Sim, eu preciso continuar contando história. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, aleatórios, inclusive, sabe? Coisas assim que eu estava me sentindo tão é, que eu precisava mesmo me dedicar um tempo para mim, que eu fui falar, eu acho que eu vou gostar desse curso, acho que eu vou gostar desse outro curso, fui fazendo. E aí, nesses cursos, eu encontrei tanta gente, Emir, e foi realmente o universo, né? Porque foi aí que me deu um insight. Pessoas que falavam assim, eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo falar em público, eu não consigo divulgar o meu negócio, eu não consigo. E aí eu falei, cara, tá aí. Eu vou continuar contando história. Só que agora eu vou ajudar as pessoas a soltarem a voz e contar a própria história. E foi isso, eu decidi. Lógico que enfrentei olhares e comentários do tipo, tá maluca, né? Mas eu tive muito apoio do meu marido, que é lógico que ele também ficou com medo, porque dá medo, né? A gente Claro. tem uma renda tomada, e mas a gente confiou tanto em Deus, no universo, quanto nas minhas possibilidades e nas minhas capacidades, né? Então, foi isso. E hoje eu tô super feliz. Eu não vou falar que foi fácil. Eu saí da TV em abril, eu pedi demissão em abril, né? Para começar do nada, do zero, um projeto novo. Com Mas a, não foi. com a coragem, né, Andressa? Isso, nós tínhamos conversado já há algum tempo atrás sobre isso, com a cara e com a coragem, aquele negócio que você vai para uma ilha deserta e toca fogo no barquinho que levou você até a ilha, ou seja, ou vai e faz acontecer, porque não tem passagem de volta. Sim, e foi exatamente isso, porque eu entendi que se eu ficasse lá, eu ia fazer mal para mim e para nossa família, né? E aí o que que acontece? Por que que eu digo que foi muito na cara e na coragem mesmo? Porque como eu era repórter e eu aparecia lá no vídeo, eu tinha um contrato de exclusividade com a TV que eu trabalhava. Então eu não podia colocar o meu nome em nenhum projeto novo, em nenhuma empresa, eu não podia aparecer falando de outra coisa, porque a nossa imagem, né, reflete o a Você era, TV. você era Na imagem. verdade, eu era a TV, a gente é parte. Isso. Exato. E daí o que que aconteceu? Olha só, eu nem sei se eu te contei essa história, porque o que que eu queria, né? Ficar mais tempo com a minha família, desacelerar, trabalhar aqui um pouco mais perto dos Claro. meus filhos e conquistar essa liberdade de tempo também, de espaço e a liberdade financeira também, né? Porque você começa a parar para pensar, poxa, eu não sou capaz de fazer o que eu ganhava? É lógico que eu sou capaz, eu posso Claro que tudo que eu sim. quiser se eu me dedicar. Então, quando eu saí da TV, eu saí da TV numa sexta-feira. Aí eu descansei sábado e domingo, e na segunda-feira eu já estava com tudo pronto, Emília. Eu já estava com logo pronta, marca pronta, data do primeiro curso já marcado. Então eu já estava na segunda-feira, sabe, querendo assim. É, e assim, de um dia para o outro. E adivinha o que aconteceu? Na sexta-feira, no dia em que eu pedi demissão, eu cheguei em casa, fiquei a tarde inteira com os meus filhos. E à noite eu já tinha até separado um espumante para brindar e para celebrar com o meu marido. Mas o meu marido chegou em casa com febre. E no dia seguinte ele testou positivo. Poxa E eu vida. também. E Não. aí o que que eu entendi? Graças a Deus nós não tivemos praticamente nenhum sintoma, nem a gente, nem as crianças. Mas era o universo me dizendo, Andressa, você tá maluca? Para! Agora fica um pouco, né? Você precisa descansar, não adianta você trocar uma correria pela outra. E eu Uhum. entendi isso. E quando a gente entende essas coisas, e quando a gente se comunica e abre a nossa comunicação com o universo, a gente passa a entender as coisas de uma maneira completamente diferente. Completamente diferente. Foi assim. Hoje eu estou aqui
muito, muito feliz por estar aqui com você. Tem uma coisa que o pessoal, às vezes, fica imaginando. Muita gente faz uma visão apaixonante da história. Não, é que é lindo e maravilhoso. É difícil pra caramba. Começa assim, quando nós entramos nesse barco do autoconhecimento, da busca pela evolução, pelo autoconhecimento, a gente entra numa série de conflitos internos baseados nas nossas crenças, conflitos com o mundo, porque o mundo acha que o nosso negócio nascer pelado, passar 15, 20 anos dentro de escola e de faculdade para tirar uma carteira de trabalho, para ir cumprir 8, 9, 10, 18 horas de escravidão para uma empresa, para outro negócio, para você comprar um apartamento. Agora eu vou delatar a minha idade. Para comprar um apartamento no BNH, passar o resto da vida trabalhando feito um escravo para poder pagar aquele apartamento do BNH, matar a tua saúde, acabar com a tua saúde, e o restante da tua vida vai ser para uma aposentadoria que não te sustenta, que vai servir somente para comprar os teus medicamentos, para te morrer medicada. É isso que a sociedade faz conosco, né? E incute desde lá do berço essa visão. E quando nós enxergamos que do outro lado tem todo um mundo maravilhoso, tem um criador que não tem a pretensão de nos julgar por valor, que ele nos ama de qualquer forma, que ele nos oferece tudo de qualquer forma. E nós temos um universo maravilhoso que nos traz aquilo que nós atraímos, que nós sabemos manifestar. Aí a gente começa a trabalhar isso e colocar isso para fora. Muitas pessoas acham que nós somos loucos, ou que nós vamos virar monges, ou que vamos virar santos, ou que os boletos nunca mais vão chegar. Não existe esse papinho de que traga o seu amor em 3 dias, né? Não existe isso. Mas o que existe? Existe uma linha direta entre o autoconhecimento e a comunicação. Como você comunica esse autoconhecimento para o teu universo? E como é que você faz isso? Como é que você multiplica isso para os teus mentorandos? Nossa, Emir, isso... Sabe, quando eu falo isso, brilha meu olhar, assim. E eu tenho muita gratidão por poder falar sobre isso aqui, sabe? Por poder falar sobre isso num lugar, neste Instagram, no caso, e sem trava. Porque só antecipando um pouquinho, quando eu entendi que eu precisava, além de passar para as pessoas e dar cursos de técnica de comunicação, que as pessoas precisavam de mais do que de técnica, precisavam também conhecer e desenvolver a comunicação interna, aí eu descobri uma crença minha também. E também tive que me preparar. Porque eu tinha medo de começar a falar sobre isso aqui. O que meus colegas jornalistas iam pensar? Nossa. André, ó. Pirou. Ficou maluca, né? Como é que é? O que ela tá botando no chazinho, né? O que ela tá botando no chazinho, né? Antes aqui na TV era igual uma maluca, ligando para todo mundo, para polícia, para advogado, indo cobrir Lava Jato, indo cobrir operação policial, lá no meio do, sabe? E assim, checando, tipo, porque tudo no jornalismo tem que ser checado e rechecado, tem que estar tudo certo. E aí eu venho para um mundo, continuo falando de comunicação, mas eu venho para um mundo que existem tantas possibilidades, que existem tantas coisas e tantos lados, sabe? Não tem só o certo e o errado. O que é certo? Existem vários certos, existem vários errados. Existe o terceiro lado, né? Então, quando eu comecei, meu Deus, mas eu acho que eu preciso falar sobre isso, mas eu tive que me trabalhar muito também, né? E até somando nisso aí, uma das coisas que nós trabalhamos aqui na Trilha do Reiki, que eu acho que tu te lembra bem disso, são as dualidades, né? isso. Tudo está certo. Tudo está certo. Depende da forma como você vai responder a isso, qual vai ser o reflexo, o que você vai sentir a partir disso. Qual foi o sentimento que te teve? Te trouxe um sentimento, em determinada situação, te trouxe um sentimento de bem-estar, de felicidade, de amor, esquentou o peito.
Tá certo, tá bom. É o que o universo tem para ti naquele momento. E como é que tu fez isso funcionar? Como é que tu ativou isso? Me trabalhando. Você sabe que quando eu entendi que eu precisava falar sobre isso, eu também fiquei com esse medo, né, de falar. E também fiquei me sentindo um pouco impostora, sabe, a síndrome do impostor. Oh, Porque oh. eu queria falar, mas eu não me sentia preparada para isso. Porque assim, eu tenho as experiências da minha vivência, certo? O que eu praticava, como eu desenvolvi o meu autoconhecimento durante as minhas meditações, durante as minhas orações. Claro. Mas eu não tinha nenhuma formação para falar sobre crenças, sobre bloqueios. Apesar de saber e ler muito sobre isso, eu não me sentia preparada para falar. E aí eu comecei a estudar crenças, né? De onde elas vêm, como elas surgem, como elas vão embora, como que a gente ressignifica. E aí eu encontrei o Theta Healing, dei de cara com o Theta Healing, que trabalha muito e é muito maravilhoso. Quando eu encontrei a Theta Healing, eu falei, gente, eu nunca tinha escutado, nunca vi falar sobre isso, nunca tinha escutado nem essa palavra, nem sabia o que era. E aí comecei a pesquisar ainda mais e fiz as duas formações, né? O básico e o avançado, onde eu te conheci, então nada mesmo é por acaso, né? Nós não fizemos juntos a formação, mas nos conhecemos por conta das mentorias que participamos juntos. E então, depois disso, e aí eu só quis crescer, né, nessa área, e foi uma expansão para mim, o Theta Healing, né? Foi uma expansão de verdade, em tudo. Tudo que. E aí eu só continuei, cresci e continuo me desenvolvendo diariamente, descobrindo as minhas crenças, porque todos nós temos, né? E Sim. assim, tem um especialista que diz o seguinte, um sábio, agora me fugiu o nome dele. Existem dois tipos de oradores: os que ficam nervosos e os que são mentirosos. Ou Porque seja, ouvindo o negócio é o mesmo. todo mundo tem medo de falar em público. E em cada situação tem um motivo, pode ter, sabe? Claro. Eu descobri também uma crença de que eu talvez não pudesse ser ouvida por homens, por exemplo. E por isso, no começo, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu só falava com mulheres. As minhas páginas de venda dos meus cursos eram empreendedoras, mulher. E aí, quando aparecia um homem nas minhas lives, eu ficava, né, meio... Será que a pessoa está me achando? Será que eu posso falar sobre isso? O que será que ele está achando que eu estou falando assim, dessa forma? E aí eu entendi que eu tinha que trabalhar isso. O que aconteceu? Aí eu peço, né? Eu falei assim, gente, será que eu tenho que falar também, né? Me comunicar também, melhorar a minha comunicação para também atingir os homens, mas não sei se é meu objetivo. Você fica com aquela dúvida. E aí você solta. E esse soltar foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. E aí você tem uma participação muito importante nisso e você nem sabe. Você começou a falar, eu comecei a imaginar, porque eu tenho exatamente a mesma situação do outro lado. Não, e você tem uma participação muito importante nisso, você nem sabe. Logo depois, nesse processo que eu estava trabalhando comigo isso, esse bloqueio de falar para homens, eu lancei 2 cursos. Lançamentos pequenos no orgânico, nada grande, porque eu gosto de lançar. E adivinha quem foi? Nos 2 cursos, os primeiros alunos inscritos foram homens. Um deles você. Eu sei disso. Exatamente. Porque E eu comecei a me perguntar. Isso é notável. A gente vê uma diferença. Eu, por exemplo, tenho aqui conosco, tem pessoas aqui que eu já atendi com sessão de Theta, com aplicação de Reiki. E a sociedade tem uma certa uma fama, uma visão de que para ser Theta Healer tem que ser mulher. A Andressa participa da trilha do Reiki, é uma das nossas estrelas roxas. Nós temos uma constelação de estrelas roxas, que são as nossas alunas, que são as nossas mentorandas da trilha do Reiki, onde nós não falamos apenas de Reiki, mas de um âmbito geral,
formamos uma egrégora muito forte, muito grande, falamos de tudo que nos envolve, de outras terapias, de outras relações, beleza, bacana, mas a gente sente uma diferença porque a sociedade acha que todas são mulheres. E é muito difícil encontrar um teta healer do sexo masculino. Principalmente, aí já vem aquela questão será que ele é homem de verdade? Isso vem muito também. Eu já falo nas nossas mentorias, nas nossas aulas, eu já falo, todas nós. E dicas de passagem, quem não me conhece tão bem, aqui na minha frente está a voz do poder que manda aqui em casa, minha hashtag Dona Patroa, Margarete Rodrigues, minha esposa linda e amada, Meg, vulgarmente conhecida como Meg, né? Todo mundo conhece, ela também é mestre Reiki, ela participou de todos os meus cursos de teta junto, ali, grudadinha, do lado, participando junto, as meninas todas conhecem ela, mas é difícil. E eu também venho de um período de 23 anos de atuação exclusivamente na área corporativa das empresas de segurança privada. Olha só que coisa mais rígida. E aí, de uma hora para outra, você diz assim, palestrando, dando curso, fazendo consultoria, você digitava lá no Google, consultor de segurança, aparecia a carinha do Emir. Que legal. Aí eu digo, só que já tem algum tempo que eu venho trabalhando isso. Eu sou terapeuta holístico. Que aconteceu? Tu te separou? Sabe? São imagens que fazem da gente que não correspondem àquela realidade. E aí vem uma das coisas que nem todos os terapeutas se dão conta. Os terapeutas e as terapeutas se dão conta. Tudo aquilo que aparece na nossa frente para atender outras pessoas, nós temos que tratar dentro de nós. Exato. São crenças, são barreiras, são dificuldades que nós temos. Algumas maiores, algumas menores, mas são todas situações que nós temos que tratar conosco. Então isso é maravilhoso, porque à medida que nós vamos tratando, auxiliando os processos de autocura nas outras pessoas, nos outros animais não humanos, nas outras situações, nós também estamos nos curando. Né? E isso é fantástico. Com um fundamento nisso, eu quero até porque nós já temos que encaminhar, são 20h14, eu quero te fazer uma última, já passou rápido, né? Passou muito rápido. Muito rápido, eu acho que nós temos que fazer live de 2 horas. Mas, quais são, do teu ponto de vista, quais são as maiores barreiras que travam os novos terapeutas? As teta healers, os teta healers, os terapeutas holísticos, os terapeutas reikianos, o que mais trava ele? Por quê? Vai lá para a trilha do reiki, legal, faz conosco, aprende muito sobre o reiki, aprende uma nova profissão, aprende um novo empreendimento, tem um suporte, tem mentorias, bacana. Mas e como é que essa pessoa vai se comportar a partir de agora? Me tornei um reikiano. E aí? O que eu faço? Eu tenho que comunicar ao mundo, né? Eu tenho que dizer para as pessoas. Como é que se faz isso? Então, Emir, você sabe que eu atendo algumas terapeutas, eu tenho algumas alunas terapeutas. Inclusive, algumas alunas estão também na trilha do reiki. E a gente percebe que existe sim essa trava do o que vão pensar de mim agora que eu sou terapeuta, que eu falo de forma mais holística, que eu vivo de forma mais holística, né? Muitas, e a maioria, eu acredito, que enfrentou uma transição de carreira para seguir a voz do coração, para seguir um propósito e uma vontade muito grande de ajudar os outros, né? Mas, quando terminam as formações, elas têm todas as ferramentas para começar a trabalhar, mas ninguém fica sabendo. O vento não vai da minha casa até a sua comunicar que agora você está trabalhando com isso, que você está com a agenda aberta, que você está pronta e preparada para te receber. Eu posso te receber. Então, hoje, as redes sociais, e principalmente depois da pandemia, esse mercado de cursos online, de tráfego, de produto digital, de
produção de conteúdo cresceu tanto, Muito. 5 vezes mais do que o esperado, para um período de 1 ano, cresceu 5 vezes mais depois da pandemia. Muita gente veio para o digital. E essa aqui, ó, esse retângulozinho aqui, é a maior ferramenta de estímulo de venda do mundo. E não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Pesquisa com os números. Exato. Só que isso aqui é tão fácil para a gente, né? Tá na nossa mão e aí as pessoas não conseguem comunicar, não sabem por onde começar. Como eu vou agora falar que eu estou com a minha agenda aberta? Como eu vou falar o que eu faço? Como eu vou explicar o que é o Reiki? Como eu vou atrair pessoas e conectar pessoas para perto de mim? Para que elas entendam quem eu sou, o que eu faço e comprem o meu serviço, invistam em mim, no meu serviço, no meu produto, na minha mensagem, né? Enfim. E a primeira coisa que eu falo é entrar em ação. Porque todo mundo fica esperando, Emir. Ah, mas eu não tenho um celular bom. Ah, mas os meus filhos estão em casa, como é que eu vou gravar vídeo e fazer live? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é sempre isso. Esperando o tempo certo. E essa é a pior coisa que você pode fazer, principalmente quando você começa um propósito novo, quando você inicia, né, alguma coisa nova. Então, o que eu falo sempre para os meus mentorandos, para as minhas alunas é: o que você tem já é abundante demais. Todo mundo que está aqui nessa live tem um celular, senão não estaria aqui. Tem uma internet, senão não estaria aqui. Tem um corpinho. Tem um corpício. Tem um cérebro. Tem um coração batendo. Tem sangue circulando. Tem energia. Tem as ferramentas. Sim, e principalmente os terapeutas, né? Quem a gente está falando agora de terapeuta, né? Vocês têm as ferramentas para identificar o que te bloqueia, né? Por que eu me sinto tão desconfortável na frente de uma câmera? Por que eu me sinto tão desconfortável falando um pouco sobre mim? Porque essa é uma das principais travas, né? Ah, eu não vou falar sobre mim, eu não gosto muito de falar sobre minha vida. O que as pessoas vão falar de mim? Eu vou me expor. Por quê? Porque eu vou errar uma palavra. Porque eu vou tossir. Exato. É. E aí as pessoas esquecem que aqui, principalmente nas redes sociais, pessoas querem se conectar com pessoas. Isso aqui é uma rede de relacionamento. Não é uma ferramenta de venda, pelo menos por enquanto. Isso aqui é uma rede de relacionamento que estimula. E eu posso dizer que é a melhor ferramenta de estímulo de venda do mundo. Mas para isso você tem que aparecer. Então, para você que é terapeuta, identifica medo do julgamento, vergonha, síndrome do impostor, ficar pensando em falar o que o outro quer que você escute e não falar a verdade do seu coração. É isso que te bloqueia. Mas os terapeutas têm ferramentas para trabalhar isso. Trabalhado isso, que eu digo e chamo de comunicação interna, que eu acredito que é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando você fala na comunicação, trabalhando a comunicação interna, entendendo que você pode expandir a sua mensagem, que você é abundante para o suficiente para ter capacidade para expandir uma mensagem, você entendendo isso, você está pronta para começar a desenvolver a sua comunicação externa. Que aí sim é uma questão de você falar com mais verdade, você desenvolver a capacidade de improviso, você saber ouvir a voz do coração e expandir, você aprimorar e desenvolver a escuta ativa, porque nesse mundo, meu amigo, as pessoas só querem falar, não querem ouvir. Mas como é que você vai falar e conectar se você não escuta a dor do outro, a dor de quem você quer servir? Né? Então, isso é o principal, desenvolver a comunicação interna, externa, escuta ativa. E cada vez mais parar, se ouvir e expandir a mensagem, acreditar na sua mensagem. E falar do seu jeito. Ah, eu não sei falar certo. É uma das coisas que eu mais escuto. Ah, eu não consigo falar certo. Gente, o que é certo? Certo é o jeito que você fala. É o jeito que você chama as pessoas. É o que mais vai te conectar. A gente pode sim se inspirar nos outros, né? A gente pega uma inspiração daqui, a gente pega uma inspiração daqui.
Mas aí você junta tudo no seu caldeirão e coloca o seu tempero. Qual é o seu tempero? E esse tempero é único, e esse tempero é único. Não tem outro tempero igual, essa é a realidade. Nós somos a soma de todas essas questões, de todas essas situações, de todos esses sentimentos, de todas essas verdades, de todos os nossos conhecimentos e principalmente de todas as nossas vivências. Então nunca, porque do meu ponto de vista, muita gente diz assim, mas eu não vou ter tantos seguidores quanto fulana. Eu não vou ter, na minha live vai ter... Gente, existe um mundo absurdamente gigante esperando para escutar as tuas verdades. E assim como as meninas falaram aqui agora há pouquinho, a Vanessinha, a Rob disse assim, sou eu, que a Dessa está falando, sou eu. E de fato, muita coisa muitas pessoas vão se identificar com uma série de situações que a gente levantou aqui. E que justamente é essa a forma, e cada forma é uma forma pessoal, a forma como a Andressa desenvolveu toda a trajetória dela é uma forma que outras pessoas, que o Emir desenvolveu é outra. E está tudo certo. Está tudo certo para suas realidades. O que seria muito hipócrita seria não transmitir isso para o mundo. Porque cada um de nós caiu caiu não, veio, caminhou, cavocou, derrubou muro, deu pontapé na porta para entrar nessa condição, baseado nas nossas situações. Eu não escondo, falei repetidamente para vocês, eu não escondo que eu caí no mundo holístico, entrei no mundo holístico, porque lá em 2014 eu quase cometi o suicídio. E que eu fui salvo isso está, inclusive, tá no nosso manual lá da Trilha do Reiki, porque não é para ser vítima. Não é esse o posicionamento. É para transmitir que outras pessoas, para evitar que outras pessoas também sofram esse mesmo risco. Baseado numa experiência. Eu fui apresentado para as mesas apométricas, para o Reiki e para o Ho'oponopono. Olha que coisa maravilhosa. E até hoje eu pratico isso. E foi o que me trouxe para dentro do Reiki. Foi o que me trouxe para cá. Para mim, para o Emir, funcionou. Para o Emir deu certo. Eu não tenho mais aqueles pensamentos negativos que eu tinha lá. E hoje eu comunico isso muito pela orientação da Andressa, diga-se de passagem, minha mestra em comunicação, eu comunico isso, eu compartilho isso. Por quê? Para evitar que outras pessoas levem essa mesma mensagem para que outras pessoas não corram esse mesmo risco. Porque a vida é maravilhosa, a vida é fantástica. O Criador é fantástico, esse universo é fantástico, tudo que nós temos é fantástico, essa condição de estar conversando aqui agora é fantástica. Então vamos... Posso fazer uma provocação? Porque eu vi aqui que tem muita gente que ainda esconde a mensagem e que tem um nó na garganta, mas morrendo de vontade de desatar esse nó. E a vergonha, a timidez, né, é uma das principais travas da comunicação. Para você começar a mudar isso, a transformar essa vergonha em realização e vontade para agir, a primeira coisa é mudar o mindset e realmente entrar em ação. O que eu te digo? O que te dá mais vergonha? Você falar sobre o seu propósito, sobre a sua missão, sobre o que você faz e a transformação que você pode gerar nas pessoas. E, em alguns casos, ser julgada por isso, tá tudo bem. Um conecta, um não conecta, para um faz sentido, o outro faz sentido. Mas você, ok, o que te dá mais vergonha? Você expor a sua mensagem e volta e meia aparecer um julgamento, ou você calar a tua mensagem e deixar de servir o outro? O que te dá mais vergonha? O que te dá mais vergonha? Com muita amorosidade, falando para vocês. É verdade. Né? O que é mais vergonhoso? E a primeira coisa é a gente parar no Cocri, na terapia da cocriação, a gente estudou muito isso, né? O como essa questão dos pensamentos positivos e negativos influenciam no que a gente atrai pra gente. Então, quando a gente tem medo de falar, medo de se expressar, medo de expor a nossa mensagem, a gente vibra muito no ego. Por quê? O que a gente fica pensando? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim?
E se eu errar, né? Porque a maioria das pessoas não tem medo de falar, não. A maioria das pessoas tem medo de falhar. O que que vão pensar de mim? Aí quando você vira a chavinha, fala assim, quase falei um palavrão aqui, hein? Não vou falar. E aí, mais bacana, aí vem aquela pergunta, e se falhar? E se não der certo? Exato. Quer ver uma coisa? A Andressa tem décadas de experiência no jornalismo. Legal, bacana. O Emir tem décadas de experiência na área de segurança privada. Bacana. E eu continuo fazendo algumas consultorias, continuo fazendo alguns cursos pelo Brasil, continuo tendo essas condições, essas situações. Por quê? Porque aquilo que você já tem dentro, aquilo que já está aqui, ninguém tira de você. Não. E isso não tem nenhum conflito entre a Andressa. Hoje a Andressa não está atuando como jornalista, como repórter, como apresentadora, como âncora de nenhum veículo de comunicação, mas isso não impede até que ela venha a ter uma revista, um jornal ou um canal de jornalismo. Nada impede, e nada impede que ela continue paralelamente a isso, se for para atender o seu carinho, escutar, entrar em comunicação, em contato com a sua voz interior, com aquilo que vem de dentro de verdade, tá tudo certo. E se falhar? Falhou, vamos de novo. Nós temos várias oportunidades de repetir, de corrigir, de aprimorar, mas o principal, a gente tem que se respeitar. E isso é uma oportunidade maravilhosa que o Criador nos dá. Quando a gente faz algo que contraria o nosso melhor sentimento, isso é uma falta de respeito. Isso você não está cuidando de você. E o autocuidado, o autoconhecimento, a evolução e o autocuidado passam inevitavelmente pelo respeito próprio, por colocar a máscara de oxigênio em você para poder auxiliar os outros. A gente trata muito sobre isso. O Reiki faz isso, o Theta Healing faz isso, todas as terapias holísticas, todas as terapias integrativas, elas fazem isso de uma forma harmoniosa, com métodos diferentes. Já estamos 8 horas e 29 minutos com essa maravilhosa Andressa Almeida aqui. Eu vi agora há pouco que um amigo meu, o Almeida, lá de Santa Catarina, entrou aqui também, então ele provavelmente deve ser seu parente. Mesmo que seja à distância, é seu parente. Andressinha, me dá aí a última pecha aí para mim entrar nas últimas considerações da nossa live aqui, da nossa segunda live do Reiki em Live, porque 8h30, senão o pessoal vai perder a janta, né? Tá. Eu vou responder o que eu acho de mais interessante sobre a promessa que você fez no início da live. A gente falou muito sobre potencializar a comunicação e usar as terapias para isso, né? Para potencializar a nossa comunicação. Mas, Emir, depois que eu comecei a aplicar Reiki em mim e eu estou potencializando cada vez mais a minha comunicação, eu entendi uma coisa de uma forma tão clara. Porque você, meu mestre, me ensinou que o Reiki, ele nos ajuda a alinhar os nossos chakras, a energizar os nossos chakras, né? E os chakras, gente, todos eles têm tudo a ver com a nossa comunicação. Então, se você ainda tem medo de falar, ainda tem medo de expressar a voz do coração, começa, gente, com o Reiki. Começa, gente, com o Emir, trabalhando a sua comunicação interna. E eu vou dar só um exemplo. A comunicação, com o Reiki você trabalha a sua comunicação com o universo. Com o Reiki você trabalha a sua comunicação com você mesma. Quem entende um pouquinho de chakra sabe do que eu estou falando. Aqui, no chakra laríngeo, você expande a sua voz. Expande a voz do seu coração com criatividade, sem medo. E isso tudo, eu já estudo muito a comunicação, já desenvolvo e trabalho muito com o Reiki, isso me deu uma potência, e eu não vou ser mentirosa e de jeito nenhum, e como é que fala a palavra? Assim, sem me achar, sem me gabar, sem nada, eu nunca vivi um momento profissional tão bom quanto eu estou vivendo agora.
em todos os aspectos. E eu tenho certeza que essa mistura que a Andressa fez no caldeirão dela ajudou e contribuiu muito com isso. E o reiki faz parte disso. Então, você que também está aqui, de repente, para entender como é que funciona assim a sua comunicação, se você ainda tem travas, gente, fica com o Emir aqui, que só é sucesso. Como é que você fala, Emir? Bora? Bora lá, vamos junto, vem para a trilha do reiki, vem para os grupos VIP, vem para o canal, vem fazer parte dessa constelação maravilhosa que são as estrelas roxas. E essas estrelas roxas são especiais, porque são mulheres experientes nas suas atividades, nas suas experiências mesmo, nas suas expertises como mãe. Por exemplo, agora nós temos na nossa tela um menino lindo chamado Dani. Olha que sorriso lindo e maravilhoso. Olha só que coisa boa. Eu estou tirando... Eu vou contar uma coisa. Esse aqui, ele ficou a live inteira aqui sentado no meu pé ouvindo a gente. Juro. Que coisa Ele ficava me olhando e falando, eu tô te atrapalhando? Eu falei, não, mas e agora eu chamei ele para sentar aqui no meu colinho. Então já sabe que toda vez que tiver live aqui conosco, Dani, é para te vir e participar junto, tá? Para nós é um prazer te ter aqui conosco. Mas olha só que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Lindão. Então, assim, Andressa, minha gratidão. Tu és uma das estrelas roxas mais participativas, tu sabe disso. Eu tenho um carinho gigantesco por ti, um amor incondicional por ti, pela tua família. Nós, eu e a Meg, temos esse sentimento por ti. A gente se encontrou nesse mundão, nessa nova constelação, nesse novo formato, firmando, fortalecendo a nossa egrégora. Isso é maravilhoso. Tudo tem o tempo certo e a gente sabe disso. Né? Cada coisa que acontece conosco, a gente tem sempre o primeiro... Ontem a Aninha falou sobre isso. A primeira atitude sempre é ver o lado negativo das coisas. Sim. Só que mesmo quando acontece alguma coisa que não seja tão bom, é para evitar que aconteça alguma coisa pior. Então, hoje nós temos a grata oportunidade de fazer coisas muito melhores, de construir relações... Que olho é esse? Não tem como não enxergar esse olho, né? É muito lindo. É muito lindo. Olha só que coisa mais linda. Esses dois pares de olhos aí, né? Não tem como não enxergar, né? Então, assim, para nós é maravilhosa essa oportunidade que o Criador nos permitiu, respeitando o nosse livre-arbítrio, inclusive, de participar disso. Sim. Dando os recados finais aqui, gente, por favor, a partir de hoje é o segundo episódio do nosso Reiki em Live. Amanhã, eu já vi que ela está aqui, amanhã nós temos uma live também tão maravilhosa, com uma mulher espetacular. Diga-se de passagem, ela que botou agora ali, ó, você é incrível. Amanhã o Reiki em Live vai trazer a Karina Gartelli, a nossa terapeuta holística, Theta Healer, instrutora de meditação, reikiana e estrela roxa também. Ela vem para conversar conosco. Como? Estrelíssima. Estrelíssima, maravilhosa. Ela vem para conversar conosco sobre os elementos fundamentais do autoconhecimento. Então, se você quer ter... Olha, eu já vou até antecipar. Quem aí gosta de dar uma abraçada grande numa árvore? Então, a Karina vai dar uma conversada com vocês sobre isso amanhã também. Certo? Gente, quem quiser, eu faço questão de convidar vocês no dia 23, 24 e 25, nós vamos colocar no ar o nosso workshop, que é online e gratuito, lá no YouTube, o workshop Trilha do Reiki, onde nós vamos falar nessas 3 noites tudo sobre o Reiki, trazer muita informação e, inclusive, abrir as inscrições para o nosso curso, o primeiro curso de 2022, para o nosso curso de Reiki Usui, do nível 1 até o mestrado, inclusive, pode sair mestre já, e já criando uma nova perspectiva na sua vida, influenciando na vida de tantas outras pessoas lá fora, certo? Então, quem quiser participar, o link para participar tanto do workshop quanto para participar lá do curso da Trilha do Reiki está na bio aqui do meu perfil.
Então entra ali no @emirpinho aqui no Instagram. As meninas também. A Andressa, se vocês não sabem, a Andressa domina aqui o Instagram, né? Então entra lá, @Andressa_Almeida. Essa mulher vai atender vocês lá, ela vai dar suporte, vai falar para vocês como é que é as mentorias dela, a consultoria dela, como é que você grava a live, como é que... Tudo. E Se quem bobear... quiser me procurar também para saber sobre a trilha do Reiki, gente, eu sou, e eu vou me colocar aqui como a garota propaganda da trilha do Reiki, tá? Já que vocês falam que eu gosto de falar, então eu não escondo nada. O Emir é uma pessoa tão especial e iluminada que entrou no meu caminho das outras estrelas roxas, que eu tenho certeza que se vocês segurarem a mão dele, porque é isso que ele está fazendo agora, né? Ele está estendendo a mão para vocês. Então, se você sente no seu coração, claro, né, que essa é a oportunidade de você desenvolver o seu autoconhecimento, segura nessa mão aí, viu, gente? Segura nessa mão. E qualquer dúvida sobre também a trilha do Reiki pode me chamar, e tenho certeza que todas as outras estrelas roxas também. Eu não vou chorar. Diga-se de passagem, sou eu que faço as edições dos vídeos lá, dos depoimentos de vocês. Eu chorei de início, meio e fim. Tá publicando, tá subindo, eu tô chorando, porque é muita emoção. Fazer isso que a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, a gente se auxilia, a gente se socorre. Então, lá na trilha do Reiki, as estrelas roxas, elas são uma egrégora de verdade. Uma egrégora é um grupo de pessoas que tem as mesmas metas, os mesmos objetivos por caminhos diferentes, que identificam a mesma direção de evolução por caminhos diferentes, com realidades diferentes, respeitando todas as individualidades. Não temos nenhum tipo de orientação religiosa. O nosso envolvimento é com a evolução, com o autoconhecimento, com o autocuidado e com o Reiki, certo? Então, quiserem participar, diga-se de passagem, já vou até anunciar aqui, não tinha falado nisso. Para quem for participar do curso Trilha do Reiki, do nível 1 ao mestrado, tá? Nós vamos ter lá um só para nível 1 e vamos ter do nível 1 até o mestrado. Vai ter aulas, masterclass com a Andressa ao vivo. Então não é besteira, não é aulinha gravada, não é nada contra a aulinha gravada. Mas nós preferimos, e nós, discutindo, eu e a Andressa, chegamos a essa conclusão. Nós vamos conseguir passar muito mais conhecimento, muito mais realidade, com essa condição da aula ao vivo, trazendo para vocês muito do mercado, trazendo para vocês muitas realidades atuais do que está acontecendo ali, na sua vida, na sua frente. Isso tem valor inestimável, gente. Participar de uma aula, de um masterclass com a Andressa, tá lá. A Andressa faz parte dessa egrégora. A Andressa é uma das fundadoras da Trilha do Reiki, junto conosco. Então, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Dani, beijão. Quero agradecer a todo mundo que participou conosco aqui. Vou pedir encarecidamente, além de botar coraçãozinho, tudo isso é lindo e maravilhoso. Eu queria poder ler aqui esse chat. Eu não consigo ler esse chat. Eu não sei fazer isso ainda, tá? Mas eu vou aprender. Mas eu vou pedir para vocês, eu vou logo em seguida subir esse vídeo. Gente, dá uma mãozinha, manda lá o aviãozinho, compartilha, dá o toque. O Emir faz muita careta, eu sei. Pode fazer meme com o Emir, não dá nada. Marca lá a Trilha do Reiki, marca a Andressa. Né? Faz tudo de boa. Vai nos ajudar muito, vai nos ajudar bastante, porque o Instagram lá tem as suas métricas e tal. Ele ajuda a nos colocar lá para aparecer nisso. E nós queremos compartilhar cada vez mais o amor. O que foi? A voz do poder está rindo aqui. Alguma coisa aconteceu no chat e eu não vi. Não consegui ver. Então, alguém já deve ter feito lá um meme, lá, alguma coisa das caretas nossas mesmo. Vamos fazer uma junta. Careta, maravilhoso. Faz careta, que isso é ótimo para mim. Agora para o pessoal capturar, certo? Eu e tu fazendo careta agora para o pessoal capturar. Dani, faz também.
Capturar? Beleza. Nossa ficha marca Andressa Almeida. Se vocês não seguem ainda essa mulher, passa a seguir ela. Ela é fantástica, é maravilhosa. Eu agradeço demais. Amanhã live com a Karina Garpelli a partir das 19h19. Então, todo mundo já está pré-convidado. Chama toda a sua galera, toda a sua turma, todos os seus amigos, suas amigas, porque aqui é um ambiente acolhedor, certo? Gente, estou terminando. Eu só quero dizer para vocês, Andressa, beijo no teu coração. Dani, Gratidão, gratidão, Luiz. beijão em vocês. E só dizer para todo mundo que ainda está aqui, eu vejo vocês, eu respeito vocês, eu honro vocês. Gratidão. Gratidão, mestre.